Bem-vindo ao Fala aí, doutor. Estou recebendo hoje nos estúdios um casal de médicos cirurgiões vasculares. Vou dar já as boas-vindas para a doutora Petra Vanderboger. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E o doutor Eduardo Guérius Neto. Obrigado. Então, a gente... Tendo vocês aqui como os dois na mesma especialidade e ainda sendo um casal, a gente vai aproveitar para explorar um pouquinho algumas nuances aí da área da medicina. Eu tô animadíssima para conversar com vocês dois hoje, hein? Primeira pergunta que eu quero lançar é se vocês se conheceram na residência em si, como na parte vascular, né, cirurgião vascular, ou vocês já se conheciam antes, ou foi só uma união de destino, assim, uma coincidência, os dois na mesma especialidade, acabarem se apaixonando, se casarem. Como é que foi? Então, na verdade foi assim, eu morava em Curitiba e o Eduardo, ele fazia residência de cirurgia geral, né, no Hospital do Trabalhador. Uhum. E eu ainda era acadêmica, eu estava bem no começo da faculdade, acho que no 5º período, mais ou menos, e ele estava terminando a cirurgia geral. Uhum. E aí, fazendo plantão pra lá, plantão pra cá, acabei conhecendo ele no próprio hospital que eu fazia esse estágio. E aí, isso foi em 2012. Uhum. Aí, desde então, a gente daí, né, a gente ficou uma época conversando, tudo mais. Aí, eu namorava na época, ele também namorava. E aí... De repente, as vidas se encontraram. De repente, rolou. Bem depois. Bem depois. Olha, mas que interessante. Em 2015, mais ou menos, eu fui pra fora, né, do Brasil, fui fazer fazer uma parte da medicina fora, fiquei um ano e meio na Austrália. E aí, quando eu voltei, que foi 2014, finalzinho de 2014, que a gente se encontrou de novo e começou a namorar. Ai, que legal. E fizeram uma família linda, né? Você já tem um filho e tem mais um bebê a caminho, e agora né? Um bebê a caminho. Parabéns. É uma menina agora. Que legal. É. Vocês já escolheram um nome pra ela? Já, vai ser Ana. Ah, e ele se chama? Matias. Matias e Ana. Ah, que bonito. E a tua versão da história, doutor Eduardo, é parecida? Tem as mesmas nuances, assim? É parecida. Ela entregou que ela é bem mais nova que eu já, né? Porque eu já tinha me formado, já estava na especialização. Ele que é adiantado, eu me atrasei, né? Mas foi isso mesmo. A gente se conheceu e desde sempre eu, pelo menos, gostei muito dela e alguns anos depois acabou dando certo de a gente se reencontrar. Que legal. E essa afinidade da especialidade foi algo que auxiliou no relacionamento? Assim, os dois serem cirurgiões vasculares? Então, acho que auxilia, mas assim, eu acho que eu tive grande influência dele até para escolher a especialidade, porque eu já gostava antes, mas não tanto, sabe? Eu comecei a ter mais afinidade com a especialidade quando a gente começou a namorar e discutir sobre casos e tal. Durante a minha faculdade, antes de a gente namorar, eu fazia alguns estágios na vascular e gostava, mas não tinha certeza que era isso, né? E aí foi depois que daí a gente começou a namorar e ter mais contato que eu acho que eu pensei, não, quero fazer isso. Não, e pra você... É uma tradição, né? A cirurgia vascular, uma tradição da família. Tá no sangue. Vamos falar disso. Literalmente no Primeiro sangue. desse legado de ser Eduardo Guérius, né? Primeiro tem Eduardo Guérius, que todo mundo conhece, Eduardo Guérius Júnior, e você, Eduardo Guérius Neto. Maior confusão. Vamos dar nome aos bois, então, bem certinho, explicar essa história da sua família. Bom, eu levo o nome não só do meu pai, mas do meu avô, na verdade, né? E isso gera uma confusão grande, porque aqui na cidade o meu pai, que é o filho, ele já é bem conhecido, né? O doutor Eduardo, todo mundo conhece. Eu digo pra ele que ele já atendeu a cidade inteira, eu acho. Todo mundo já operou varizes com ele. Todo mundo já conhece ele. E aí eu sou o neto, mas ao mesmo tempo eu sou o filho dele, então isso gera uma confusão que às vezes ninguém sabe quem que é um, quem que é outro. Mas, nossa, interessante. Enfim, no fim das contas, acabou que eu escolhi a mesma especialidade que ele, né? Porque você gosta, não por pressão. Não. Não por pressão sanguínea. Vamos brincar um pouquinho com os termos da tipo de pressão. Nem arterial, nem nada. Foi algo natural, assim. Se eu falar que, assim, desde o começo da faculdade eu queria fazer cirurgia vascular, é mentira. Isso foi uma coisa que eu aprendi né? A gente, conforme vai aprendendo a medicina, você vai gostando de várias coisas. Cada fase da faculdade você quer uma coisa diferente. No final eu sabia que eu queria fazer cirurgia e aí a cirurgia vascular era uma coisa que era muito familiar pra mim, depois que eu terminei a cirurgia geral, porque já literalmente tinha dentro de falando, casa. muito familiar. Exatamente.
E aí legal. Foi uma escolha meio óbvia, assim, acho, né? Foi difícil escapar. Hoje eu não faria nada diferente, assim. Eu gosto muito da especialidade, não mudaria de maneira alguma. Que bacana. E é legal que eu acabei, daí, não só eu, mas meu pai também acabamos influenciando a Petra também a ela também a fazer, né? Seguir a mesma especialidade. Aí agora eu percebi que você falou Petra, não é Petra, é Petra? Você falou Petra, eu nem reparei. Eu acho que eu tô acostumada a ouvir. Então, estou recebendo os estudos. Doutora Petra Vanderboger. Não pode. Olha, que nome complicado. Nossa, também. Vamos falar um pouquinho dessa origem, né? Você estava comentando que seu pai nasceu na Holanda, ele é holandês. Veio pra cá menino, né? No Brasil. Exatamente. Ele nasceu em Rotterdam, lá na Holanda, e aí veio pra cá com 8 anos de idade. E eu até ia comentar que talvez isso seja um ponto que eu tenha optado pela medicina, né? Na época que eu tava escolhendo, porque, não sei, eu acho que deve influenciar. Eu tava no 2º ano do colégio e foi bem na época que ele faleceu, eu entrei no 3º, né? E eu acho que eu já gostava de coisas de hospital antes e tudo mais, mas eu acho que isso deve ter me influenciado também a decidir pela própria medicina. Sim. E ele chegou a adoecer? Ou foi? Ele faleceu de câncer de pâncreas, então foi bem Então você teve essa vivência do universo, né? Saúde hospitalar. Foi muito, exatamente, foi muito rápido assim e eu, né, não teve como resolver e eu acho que eu fiquei aquilo, não, quero, né, estudar sobre... tentar ajudar as pessoas, ou enfim, né? Sim, tá em você isso, né? No teu crescimento. Eu acho que isso deve ter marcado. Que legal. E como que é assim o dia a dia? Porque vocês, os dois... O que eu quero abrir aqui pro pessoal é dizer que é legal a especialidade de vocês, que além de, claro, exames e consultas, que toda especialidade tem a parte cirurgia, né? Que nem toda especialidade tem a cirurgia, mas a grande parte também tem. Mas tem a parte estética, que aborda um pouquinho, e tem a parte emergência. Eu lembro de uma coisa que um chefe meu da residência falava, assim, né? Que cirurgião vascular, ele não salva tantas vidas assim. A gente salva a vida de vez em quando. Mas a gente salva muitos membros, né? A gente salva muitas pernas, digamos assim. Então, assim, acho que o nosso dia a dia envolve, claro, a parte estética, a parte de varizes, doenças, digamos, que tem menos complicações, mas a gente tem uma parte que é evitar uma amputação, né? Então, não só na emergência, mas às vezes no dia a dia de consultório a gente atende pacientes também que têm isso. Então eu acho que isso é nossa rotina, é mais salvar pernas do que salvar vidas. Mas claro, né, eu acho que principalmente em traumas, cirurgias de aneurisma, às vezes a gente, né, consegue intervir a ponto de a gente poder dizer, a gente realmente salvou a vida dessa pessoa. É algo que é de vez em quando, mas já aconteceu. Legal. E eu li um post da clínica de vocês que vocês citam, adorei. A panturrilha é o segundo coração. Né? Porque é como se fosse esse órgão extra ali, né? Para ajudar nesse bombeamento. Ela entra mais no papel da circulação venosa, né? Então, ela vai ajudar a fazer todo esse retorno do sangue quando, né... Principalmente em pacientes que têm um quadro de insuficiência venosa crônica, que são as varizes, a panturrilha ela tem um papel fundamental ali para ajudar a fazer esse retorno de sangue lá para cima, já que essas válvulas não estão funcionando normalmente, né? Então, por isso que a gente fala que atividade física, alguns tipos de atividade, né? Principalmente fortalecimento ali da panturrilha, musculação, tudo mais, vai ajudar nesse tipo de quadro. Legal, eu vi que vocês citaram também a natação, o ciclismo e caminhada. Exatamente. Né? Coisas que acabam fortalecendo ali essa musculatura, né? Tem alguns tipos de exercícios que já não são muito amigos das varizes, né? Que acabam, quais são? Por exemplo, exercícios de como Muay Thai, por exemplo, que você bate muito a perna, né? Esse trauma que faz, ele pode ocasionar aparecimento de vasinhos, ou exercícios que você faça o levantamento de peso, né? Muito levantamento de peso, então crossfit ou coisas mais pesadas, né? Aí também isso faz um aumento da pressão ali venosa e acaba propiciando. Propiciando. A gestonta aqui às vezes erra. Que isso, gente, ela tá uma gravidinha tão linda, muito maravilhosa. Então, é isso. Mas os melhores são para fortalecer mesmo, né? Que bacana. Bom, a gente sempre escuta, né? Cuida da alimentação, bebe bastante água e faça exercícios. Mas que tipo, né? Mas daí assim,
para você fazer um exercício de maior impacto, é sempre legal, né? Você ter um ok do médico, né? Porque, ainda mais se você já tem, aí vamos falar, o histórico familiar, né? Uma tendência. Porque dentro da área de vocês, a hereditariedade pega, né? Pega bastante. Em quais casos que fica mais evidente, assim? Bom, esses dois que a gente citou, tanto aneurisma, né, quanto varizes, eles têm uma ligação genética importante, né? A maioria das doenças circulatórias tem uma relação importante com a hereditariedade, né? A ponto de ser, no caso das varizes, a principal causa, né? A gente falou ali alguns exercícios, né? Alguns tipos de atividade profissional também pode aumentar o aparecimento de varizes. Mas só vai ter varizes quem tem o gene para isso, né? Então, a hereditariedade é importante. Nossa, eu já ia te perguntar, mas qualquer pessoa, todo mundo vai ter alguma varizes na vida, não vai? Né? Agora você falou que só quem tem hereditariedade, quem tem o gene para isso. O problema é que muita gente deve ter. Exatamente. Por exemplo, né, pessoas ali de ascendência caucasiana, né? Pessoas de pele branca, 90% das pessoas vão ter algum grau de insuficiência venosa. Então, ufa, é bom falar isso. É normal, não se assustem. Agora, varizes e varicose, enfim, é um assunto que eu penso assim, tudo bem, vai muito além da estética. E eu vou dar o meu relato. Eu fiz cirurgia de varizes em 2010 com laser, porque eu nasci sem as válvulas atrás do joelho. Descobri isso nas pré-opera. Assim, absurdo ali, super jovem, 20 anos, e um monte de varizes nas pernas, né? E daí, na primeira gestação do meu filho, aquilo explodiu. E as dores. Então, o que eu quero dizer é que vai muito além da estética, né? É a questão de você dar o bem-estar para o paciente mesmo, porque realmente a varizes dói. Por que que ela dói? Por quê? Bom, são veias que já... né, elas sofrem uma certa degeneração, como você comentou, né, tinha um problema ali nas válvulas, isso pode ser algo adquirido com o tempo, normalmente relacionado a causas genéticas mesmo, né, e aí, claro, pessoas que ficam em pé boa parte do dia, pessoas que são sedentárias, que não fazem exercício, elas vão ter uma sobrecarga maior dessas veias, que vão sofrer uma degeneração, e vão fazer uma coisa que a gente chama de refluxo. Então, o sangue, ao invés de ele, como deveria acontecer, ele subir, né, contra a gravidade para fazer o retorno venoso lá, para ir lá desde o pé até o coração, ele vai acabar voltando quando a gente fica em pé. Isso gera um edema, né, esse líquido que não está subindo e voltando da maneira adequada, gera um calor na região, né, onde a gente tem ali as varizes, isso faz uma reação inflamatória, né, então faz justamente uma inflamação local, uma inflamação dos tecidos que causa dor, causa edema, e nos quadros mais avançados pode chegar a causar manchas na pele, endurecimento ou esclerose da pele, que a gente chama, e até úlceras, né? Agora, varizes é um assunto muito interessante, que mais lá no passado a gente pensava assim, as pessoas idosas têm varizes. Mas, não sei, me corrijam se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que cada vez mais jovens têm apresentado varizes. Por que isso acontece? Existe um esforço muito grande em exercício também? Ou além de problema? Porque assim, não é só o idoso que apresenta varizes. Pessoas jovens têm, não é verdade? Talvez seja porque agora os jovens procuram mais, né? Tem mais acesso à informação e aí querem tratar, estão mais preocupados até com a estética, né? Agora, o que é bacana é que existe, eu quero que vocês expliquem como que funciona isso, um tratamento não cirúrgico também, né? Para as varizes, inclusive alguns procedimentos feitos no próprio consultório, né? Como é que funciona? Então, o tratamento não cirúrgico, ele tem várias técnicas que a gente pode usar no consultório, né? Que daí não precisa de anestesia, de internamento, então acaba sendo uma boa opção, assim, para alguns tipos de pacientes. A gente tem alguns procedimentos que utilizam a escleroterapia líquida, a escleroterapia com espuma, o laser transdérmico, todos esses são procedimentos feitos no consultório mesmo. Para a própria variz ou só a varicose? Para as duas coisas. Para veias maiores a gente consegue muitas vezes tratar no próprio consultório e até mesmo microcirurgia no consultório é possível fazer, né? Com anestesia local e tudo mais, dependendo de cada caso, né? E é bem interessante, né? Que acaba... Nossa, super. Porque a pessoa, ela não precisa mais se ausentar da sua vida
para resolver essa questão, né? Ela pode logo voltar para as atividades. Exatamente, todos esses procedimentos, o retorno para o trabalho é um dia, 2 dias, você já pode voltar, ou no mesmo dia, dependendo do que vai fazer, então é bem mais tranquilo, né, do que uma cirurgia. Muito bom. E a cirurgia em si de laser, ela evoluiu muito também, muito, né? A cirurgia de varizes evoluiu muito, né? Comparado antigamente, os pacientes chegam sempre no consultório perguntando como que é o pós-operatório, que eu não posso ficar lá 30 dias deitada de molho na cama, mas não é mais assim hoje em dia, né? Então, a gente conseguiu, graças à tecnologia e tudo mais, estudos, né? Reduzir questão de hematoma, dor no pós-operatório, né? Voltar às atividades bem mais rápido do que era antigamente. Então, a gente tá falando em termos de dias, assim, quanto tempo? Olha, dependendo do procedimento, né? Mesmo fazendo o tratamento de safena, assim, é possível em 1 semana, 15 dias você voltar, né? Dependendo do que você trabalha também. Então, depende muito do caso. Mas em 1 semana, 15 dias, você já volta. Excelente, muito bom mesmo, né? Evoluiu demais. Agora, digamos assim, quase um alerta para a área de vocês é sempre a hipertensão, não é? Tipo, alterações na pressão arterial. Quando que a gente deve se preocupar? Bom, hipertensão, né, falando em doença vascular, ela é um fator de risco para quase tudo, né? O aneurisma que a gente comentou, até doenças... Doença carotídea. Doença carotídea, até doenças de coronária, né? Infarto, doenças cerebrais como derrame, né? Como AVC. Então, a pressão a gente só vai descobrir que ela tá alta se a gente mede, né? Então, assim, uma consulta de rotina com o clínico ou com o cardiologista e medir a pressão de maneira recorrente, né? É algo que é muito importante. Então, acho que a principal mensagem é nunca esperar dar sintomas, né? A gente tem ainda, né, hoje, com o tanto de informação que a gente tem, a gente vê pacientes que chegam no consultório e falam, não, mas eu não sinto nada. Eu sei quando a minha pressão tá alta, porque dói a cabeça, porque tenho isso, tenho aquilo. E na verdade não, né? A gente não tem como saber quando a pressão tá alta. Se você espera dar sintoma, é porque a pressão subiu demais já. Então, as pessoas não podem ser negligentes com isso, né? Acho que a pressão, ela é grave por ela poder causar doença renal, doença cerebral, doença... Pega geral, né? Geral, exatamente. Então, né, são muitas coisas relacionadas à hipertensão. Então, acho que é uma coisa que não pode ser descuidada. E se a pressão for baixa? Porque tem gente que fala, minha pressão normalmente é baixa. A pessoa sabe que ela já tem a pressão mais calma, mais baixa. Também causa problemas vasculares ou é mais quando sobe que é o problema, assim? É mais quando sobe. A pressão mais baixa, ela, né, uma hipotensão vai causar um desconforto ali momentâneo. Tem algumas pessoas que têm uma tendência a isso. Se isso não está relacionado a uma insuficiência cardíaca, um problema mais grave, normalmente vai ser um problema de hidratação, um problema de falta de condicionamento físico. Então, seria mais um sinal do que algum problema, né, que pode causar outras doenças. Então, para a circulação em si, a gente fica mais preocupado com a pressão alta mesmo, né? Sim. Quem tem essa tendência até a pressão mais baixa, a gente até gosta. É mais tranquilo. Você falou em hidratação, água e a especialidade de vocês tem relação direta também, né? Por que a água é tão importante para o sistema circulatório? Bom, tem que estar com o tanque cheio para funcionar, né? Vou tomar aqui enquanto vocês... Isso aí, aproveita o intervalinho. A hidratação é importante para muita coisa, né? Ela vai corrigir muita coisa. O nosso corpo, ele se autorregula, né? Então, se a gente tem ali líquido suficiente para poder fazer com que o rim filtre direito, para poder hidratar os tecidos que precisam ser hidratados, tudo vai funcionar melhor, né? Então, e aí o nosso organismo, a água que está em excesso, ele consegue jogar fora, né? Então, é difícil a gente tomar água demais. Nossa, que notícia boa! Uma pessoa saudável, ela nunca vai ter problema de tomar muita água, né? São coisas muito raras. Então, quanto mais hidratado a gente tá, mais os sistemas vão funcionar, né? E ainda mais num calor como tá nessa época, a gente não pode esquecer da hidratação. Fundamental. Como é que funciona? Quando a pessoa tá com pressão arterial alterada, é o mesmo volume de sangue ou ela tem até mais sangue? Antigamente tinha aquele hábito, os médicos faziam sangria, por né? Isso você tá perguntando. Só pra gente contar essa historinha para as pessoas, assim, imaginarem isso, né? 6 litros de sangue é o base.
É isso, é uma aproximação, né? Provavelmente relacionada a um peso médio, um tamanho médio. Mas, claro, né, a nossa circulação, ela também se adapta a ponto de funcionar com menos sangue circulando, né? Como você comentou, né? A gente pode perder sangue até que ponto? Então, o nosso organismo, ele tem mecanismos de adaptação para quando a gente perde sangue ou perde líquido. Então, ele vai ali limitar algumas funções ali quando perde sangue ou quando ele está desidratado. Vai acelerar o coração para voltar a pressão a ficar normal. Então, tem algumas coisas regulatórias. Alguns mecanismos ali para ele aguentar quando tem pouco. Isso, até uma hora que vai falhar. E o contrário também, digamos, quando o tanque está muito cheio, a gente tem outras adaptações, né? Aí então, que entrava a sangria antigamente. Pode ser. Em excesso de Não tinha medicamento anti-hipertensivo, daí fazia sangria. Mas qual que é a lógica dessa sangria que faziam lá no passado, assim? Hoje a gente vê que não tinha lógica. Mas se falava para a pessoa que estava renovando o sangue, né? Você tá jogando sangue ruim fora. Aí tinha um pouco de efeito novo. placebo, né? Ai, estou renovando meu sangue, daí eu vou ficar melhor. Daí na cabeça... Uma coisa que a medicina, o médico faz muitas vezes, né? Quando você não tem a resposta para alguma coisa, você... Às vezes a gente se sente, né, na obrigação de oferecer algo para o paciente. Mas claro, nem tudo a gente sabe, né? Nem tudo a gente sabe, nem tudo a medicina acerta, né? Então, claro, com os avanços tecnológicos a gente conhece cada vez mais coisas, mas acho que um pouquinho era disso, né? Você tem que oferecer alguma coisa para a pessoa que está doente. Então, chega num ponto de você fazer uma sangria com uma coisa que teoricamente não teria nada a ver. Faz sentido mesmo. Ainda tem sentido no procedimento para algumas doenças específicas, alguns casos. Que interessante. Ainda é usado, né? É polissemia, né, que faz a sangria. Vocês tratam também a questão... Por exemplo, quando a pessoa está diabética e tem aquela questão do problema de circulação, que às vezes tem pessoas, no passado era muito comum as amputações, né? Sim. De pé ou até de perna, né? Enfim, perdia um membro inteiro. Principalmente em pacientes que têm diabetes há muito tempo, acabam não tratando de forma correta, né? Às vezes não têm acesso ao serviço de saúde, então são pacientes muitas vezes mais carentes, e aí acontece bastante. Tem muitos pacientes que associam também a questão do tabagismo, né? Que ainda é muito prevalente, então isso faz também piorar a circulação ali, ter causas de obstrução, precisar de amputação do membro todo. Infelizmente ainda acontece. Nossa. Não é comum encontrar no consultório, principalmente, né? Mas indo para centros grandes... ainda tem bastante. Tem bastante. Muito mais Poderia do que melhorar. Deveria ter. Nossa. Mais do que deveria ter. Em pleno século XXI, né? Exatamente. A gente tem tanta informação hoje, tudo na palma da mão, inclusive, né? Ou no bolso. Mas a pessoa está sempre com o telefone, né? Pode pesquisar Mas se a gente for parar para pensar essa questão de alimentação saudável, atividade física, não é tão antigo, né? Agora que as pessoas estão se atentando mais a isso, procurando mais informação sobre isso, mas muitos médicos mesmo não sabem, né? O que é uma alimentação saudável, Então, é uma coisa que tem que melhorar bastante ainda. Bom, todos os médicos que vêm ao Fala aí Doutor dão essa dica. Coma bem, toma bastante água, faça exercícios. Né? Aqui a gente está sempre batendo nessa tecla. E a gente já falou de exercícios importantes e falou de tomar água, né? E alimentos. Tem alimentos que dão esse plus, assim, para a área, né? Para o corpo, a circulação sanguínea de modo todo, sistema vascular, né? Como um todo, por exemplo, beterraba. Que é super... Porque eu fui uma criança anêmica, eu comi muita beterraba, né? Que era isso que precisava, bife de fígado, né? Na panela de ferro. E a panela de ferro. Essas dicas ainda valem, assim, pra pessoa, assim, tá legal? Ou o que mais que a gente pode falar em relação a isso? Não, acho que vale, né? Qualquer tipo de alimentação saudável, assim, vale não só pra parte da circulação, mas como um todo, né? No organismo. E... Para nós é muito importante também o controle de colesterol, essas coisas assim, né? Que também é um fator de risco para doença vascular, né? Lembrou de mais algum alimento, doutor? A gente pode estar falando aqui. Eu acho que o importante é ter alimentação balanceada, né? Claro que a gente tem que pensar
nos macronutrientes e micronutrientes e vitaminas, enfim. Mas mesmo essa questão do colesterol está muito relacionada a outros fatores que estão junto, né? O colesterol sozinho, ele não causa nenhum problema. Todo mundo tem colesterol, nosso fígado produz precisamos colesterol. Dele, na verdade, né? Exatamente. Nossos neurônios, a bainha de mielina, ela é feita de colesterol. Exatamente. Então, o grande problema é o colesterol oxidado. Então, o colesterol que está inflamado. E isso é causado por outras coisas que estão junto, né? Que daí é tabagismo, sedentarismo, a alimentação, né? Que não seja saudável. Então, também, às vezes, as pessoas não atentam para essas coisas, né? Falam, eu tomo remédio do colesterol, então eu posso comer do jeito que eu quiser. E, na verdade, não é assim, né? O colesterol em si, ele sozinho, ele não é o vilão. Mas ele acaba participando de outras doenças, né, junto com outras doenças para causar alguns problemas. Que explicação legal, né? O colesterol oxidado, né? As pessoas não escutam isso todo dia, né? Não. Tem que estar aqui no podcast para ouvir esse tipo de informação. Agora, deixa eu te perguntar, vocês operam juntos? Vocês têm, assim, essas historinhas de atuar lado a lado, ali, horas e horas no centro cirúrgico? Como que é essa sinergia, assim, profissional para além da casa, né? Para além de ser um casal ali naquele momento de estar atendendo junto um paciente. Olha, bom, da minha parte, assim, né? As primeiras cirurgias que eu entrei na vida, assim, foram... E que eu pude participar, né? Realmente pôr a mão, foi junto com ele, quando ele era o residente, eu era acadêmica, né? Então, já foi o meu primeiro contato, assim. E hoje em dia, a gente opera juntos, né? A gente opera juntos com o Dr. Eduardo, meu sogro. E assim, a gente consegue separar bem, hein? Eu acho que o relacionamento do trabalho com o pessoal, então nunca teve problema, assim, de estar um bravo com o outro, com problemas em casa e aí descontar na cirurgia ou o contrário. Imagina, então, é que naquela hora é o profissional que tá falando. Naquela hora o profissional Mas acaba, dá um gostinho falando. legal, né? Você saber que você tá fazendo algo tão grandioso ao lado da pessoa que você ama. Eu gosto. Né? Junto ali. Só orgulho. Dá orgulho. Acho que essa é a palavra. Que legal. Você chegou antes de ter a doutora Petra junto, só operar a cu, seu pai também? Como que? Sim. Várias vezes, vários casos. Sim. Isso, né, para mim, uma satisfação, assim, primeiro de ter uma pessoa experiente e que é uma pessoa, na minha opinião, diferenciada, assim, que... Ele é muito paciente, então... ele tem paciência, ele sabe explicar, ele gosta de ensinar e ele sabe muito. E, além disso, tem uma experiência enorme, assim. Então, para mim, sugar dessa fonte, assim, né, eu aprendi muita coisa com ele. Eu digo que foi uma segunda residência, assim, né? Eu fiz minha especialização fora, mas daí só de atuar com ele, a gente acaba pegando muitas coisas dele também. A Petra, com certeza, também aprende muita coisa junto com ele. E daí o orgulho de poder ver a Petra, né? Que quando eu conheci, ela era acadêmica e depois ela estava fazendo residência. E hoje a gente opera junto e ela faz tudo o que eu faço, ela faz também. Então é legal ver o crescimento. Assim. Transplante renal também. Fazemos também. A gente falou recentemente de transplantes aqui também no podcast com o Dr. Sérgio Janseski, né, que é o chefe da equipe de transplantes. Vocês operaram com ele também? Também, né? Que bacana. Não, a gente vê essas histórias de superação, né? Quando a tecnologia, o conhecimento faz alguém continuar a viver, né? Isso é muito extraordinário, né? Eu não posso encerrar esse episódio antes da gente falar do check-up vascular, né? Sim. É muito importante. O que inclui nesse check-up e com que frequência e a partir de que idade deve ser feito, assim? Bom, tudo depende do que a pessoa tem de histórico familiar e de doenças, mas de uma maneira geral ali, a partir dos 35 anos já vale a pena, né, procurar atendimento para a gente justamente fazer uma triagem. Muitas vezes o check-up vai ser uma consulta médica bem feita, né? Não precisa ter uma lista de exames ali para fazer, o principal é você consultar com o médico e ver no que você pode prevenir e como que você pode evitar as doenças futuras. Doença circulatória é uma doença que vai pegar normalmente depois dos 50 anos, né? Na maior parte das vezes, pelo menos causando maiores sintomas. Então a gente tem que começar a pensar nisso antes, né? E claro, pessoas acima de 60 principalmente, elas vão ter ali, na maioria das vezes, agregado algum exame complementar, que
né, no check-up, pelo menos, na investigação inicial, na maioria das vezes são exames não invasivos. Então, exames que não doem, que não precisa de anestesia, que não tem radiação. Na maioria das vezes com um ultrassom, né, de abdômen, um ultrassom ali das artérias do pescoço, das carótidas, algum exame cardiológico. Muitas vezes você consegue fazer né, definir um risco e conseguir tomar medidas para prevenir doenças futuras sem fazer procedimentos invasivos, né? Mas tudo começa com uma boa consulta, né? Sentar, conversar, ver o que tem de fator de risco e o que pode ser melhorado, né? Porque são muitos aspectos, assim. Como a Petra falou, né? Tem que tomar água, tem que fazer exercício. Não tem fórmula mágica, né? Você comentou também. Pílula mágica, muitas pessoas querem. Todos os médicos que vêm aqui falam a mesma coisa. Então, acho que deve estar certo. Cada um dentro da sua área reforça isso. Alimento, água, exercício, né? É importante. Cuidar da saúde, principalmente jovem, assim, para você poder ter uma velhice, né? Saudável e com uma qualidade de vida, né? Gente, hoje conhecemos, então, o casal de médicos cirurgiões vasculares, a doutora Petra Vanderboger. Falei certo? Falou certo. Sempre tem que perguntar depois. E doutor Eduardo Gueres Neto. Parabéns, então, pela trajetória de vocês. Adorei receber vocês aqui. Obrigada. Gostamos também. Que bacana. Obrigado pelo carinho aí que você recebeu a gente. Que bacana. E que essa família, né, só prospere. Vamos ver se essas crianças vão ser médicos também ou não. Mas, olha, ouso dizer que a tendência é grande disso acontecer. Até porque a avó também vão influenciar, né? Vamos influenciar um pouquinho. Cenas dos próximos capítulos. Vamos ver. E você que está aí, se você está no YouTube, você pode também só ouvir esse episódio no Spotify, na Apple Podcast. Se você está no Spotify e na Apple Podcast, você pode assistir esse episódio no YouTube. Né? O importante é estar sempre com a gente aqui no Fala aí, Doutor, e compartilhe esse episódio para muito mais pessoas conhecerem essas histórias, né, dos médicos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala aí, Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.